A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Estou aqui para falar algo ao coração do meu irmão, algo importante da parte de Deus. Sexo fora do casamento. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amados irmãos e amadas irmãs, a mensagem que nós lemos agora vem nos mostrar Deus falando com o homem para que o homem viesse a crescer e a multiplicar sobre a terra. Sabemos que a multiplicação ela vem através do sexo. Não tem nega, não tem outra forma de se multiplicar. E foi Deus quem criou o primeiro casal, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Todos nós vemos, aí é onde nós conferimos aí, no capítulo 1, que nós lemos agora de Gênesis, no verso 27, você vê que Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, e a sua mulher, e Deus deu ordem para que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. No capítulo 9 de Gênesis, no verso 1, a Bíblia diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai-vos e multiplicai-vos a terra e enchei-a. Vemos aqui, mais uma vez, Deus dando ordem ao homem, agora a Noé, para que venha multiplicar sobre a terra, para que venha encher a terra de habitantes. Amados, nós vivemos numa época hoje tão difícil que se fala, quando se fala sobre multiplicação. As leis, tem países aí, por exemplo, que você pode ter um filho. É lei. Se você tiver mais do que um, a lei é aplicada sobre eles. E eles serão punidos de acordo com a lei. O nosso país ainda é livre, porém, a maioria dos o povo hoje adotaram aquele negócio, a maioria quer 2 filhos no máximo. É poucas famílias que você vê que tem mais de 2 filhos, mas existe ainda. Mas a ordem de Deus é multiplicar. A ordem de Deus é que tenha multiplicação e venha encher a terra. Então temos em nosso meio hoje muitos crentes que, para evitar filho, eles casam. Para evitar filho vai usar anticoncepcional, a mulher vai usar preservativos e outras coisas mais. São meios que Deus colocou para o homem, meios de prevenir. Deus colocou através da sabedoria humana, né? Deu ao homem sabedoria para que ele viesse estudar e descobrir esta forma para proteger o homem de doenças infecciosas e outras coisas mais. Mas o que eu quero mostrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, existe muitos hoje jovens que se casam e ao se casar não quer ter filhos. E aí vai
para o remédio, o anticoncepcional, ou até mesmo para o preservativo. Na realidade, eu afirmo para os irmãos que os tais acabam pecando, viu, irmãos? Sim. Por exemplo, o homem, quando ele usa o preservativo, o esperma dele é lançado dentro daquele preservativo e é tirado e jogado fora. Nós lemos no livro de Gênesis um certo moço que o irmão dele tinha casado com uma mulher e não tinha adquirido descendência. E era lei naquela época, a pessoa que casasse e não tivesse, e morresse e não tivesse descendência, não deixasse descendência, e ele tendo o irmão dele o casaria com sua mulher para que lhe suscitasse descendência de seu irmão. E teve, no livro de Gênesis nós vemos uma família que o filho casou e ele morreu e não deixou filhos. Então a sua esposa foi e casou com o irmão do falecido para deixar descendência. E ele não querendo filhos, a Bíblia mostra claramente que ele não querendo filhos, ele então fazia o ato sexual com a mulher e na hora de lançar a semente, o esperma, ele tirava e lançava fora. A Bíblia diz que isso foi mal aos olhos de Deus e o Deus o matou. Pecado contra Deus. Você sabe que na lei, no tempo do Velho Testamento, dependendo do pecado que era praticado, você morria mesmo na hora. E aí, meus queridos irmãos, como vocês sabem, na lei, dependendo do pecado, era morte mesmo, como o adultério, morria mesmo, era lei. E aí essa pessoa, ele teve o ato sexual e na hora ele lançava a semente fora para não adquirir filhos. Acabou sendo pecado diante de Deus e Deus o matou. Então, muitos jovens hoje que estão se casando e para evitar filhos estão usando anticoncepcional, preservativos. E na realidade, meus queridos irmãos, é pecado contra Deus. Antigamente, eu me lembro, eu congregava um ministério, pregava direto, constantemente sobre isto. Depois, ao passar do tempo, a apostasia foi chegando, pararam de dar ensinamento de doutrinas e tal, RI que se falavam. E aí já foi liberando, foi entrando o pecado na igreja. Mas o que era pecado antes, continua sendo pecado hoje. E permanecerá sendo pecado para sempre, segundo a Bíblia. Então, é um alerta a todos os jovens, a todos os casais que estão nesse ato. É pecado. Outra coisa que eu vejo é mulheres que se casam e tem filhos, casa não, amigam, ajuntam, vai morar com um homem e tem filhos com o tal sem se casar. Só para vocês verem, o sexo ele é permitido por Deus, mas dentro do casamento. No livro de Gênesis, no capítulo 35, verso 11, diz a palavra: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplicai uma nação e multiplicar. Recapitulando, disse-lhe Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão dos teus lombos. Você vê Deus mais uma vez falando sobre a multiplicação. Aqui Deus estava falando com quem? Com Abraão. Como eu estava falando, o ato sexual, amados, ele só é permitido dentro do casamento. A pessoa que comete ato sexual antes do casamento, ele está em adultério, em pecado contra Deus. E
Também, como eu estava falando, existem muitas irmãs crentes, não somente a crente, mas a povo aí fora do mundo mesmo, é o que mais tem. Mas eu quero alertar os crentes, as irmãs crentes. A pior besteira que tem para mim é uma mulher se envolver com um homem e morar junto com ele e ter filho daquele camarada. Até porque se o camarada o largar amanhã ou depois, ele é livre. Ele estando morando com ela, ele é livre. Tanto na lei da terra quanto diante da palavra de Deus. Porque o que comprova que o homem é casado com uma mulher ou não é o certidão de casamento, a legalização pela lei. A legalização pela lei é bíblica. O casamento de Deus, permitido por Deus, é bíblico. Então, se a pessoa casa, biblicamente, ele está dentro da palavra de Deus. Vamos trazer para o nosso tempo agora. Como você compra um material, seja um celular, seja um som, seja um carro, uma casa, seja o que for. E aí você é pego pelas autoridades, embarcado, parado, suspeita daquela mercadoria. Aí você diz, não, a mercadoria é minha. Como você vai provar diante das autoridades que aquela mercadoria é sua? Não é com o documento em que você adquiriu no ato da compra da mercadoria? Embora não é mercadoria, mas uma prova diante das autoridades e de qualquer uma outra pessoa, autoridade, lei, uma prova de que você é casado e que aquela mulher é sua esposa, é o seu certidão de casamento. Eles hoje têm uma outra forma de fazer, diante do civil, né, diante do cartório, quer dizer, te dando ali um direito de matrimônio, como se você está vivendo com a pessoa, você não é casado, mas você tem um documento que comprove que você está com aquela pessoa. Isso é antibíblico. A lei ela age errado a partir do momento que a lei é tirada. Ela é criada uma lei fora da Bíblia, é pecado, está errado. Porque toda lei tem que ser bíblica, tem que ser tirada da palavra de Deus. A própria Bíblia diz que naquele dia vai estar diante de Deus todos moradores da terra, desde o primeiro homem até o último homem, para ser julgado. E todos irão ser julgados pela Bíblia Sagrada. Então quem inventou a lei na terra, quem criou a lei aqui na terra, ou deixou de criar, quem fez acontecer, todos vão estar diante do tribunal do Senhor naquele dia para ser julgado pela própria Bíblia Sagrada. As próprias leis que o homem inventaram aqui para favorecer a si, ou a B, ou a ou a C, elas irão ser julgadas pela própria Bíblia e se não estiver de acordo serão condenadas. Porque a lei certa ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando uma mulher ela se ajunta com um homem, amiga com um homem, mesmo que seja documentado pelo cartório, não é casada civilmente, não existe uma prova de cartão de certidão de casamento, então as tais pessoas estão no adultério, estão em pecado diante de Deus. E a pior besteira que tem para mim é quando uma mulher ela mora com um homem, independente de quanto tempo seja, e vai ter filho desse homem. Depois esse homem resolve largar, abandonar, e nada o provará que ele é pai daquela criança. Aliás, a não ser um exame, né? O exame prova que ele é pai da criança, ele trata, dá a pensão, tudo. Mas você ficou solteira, mãe solteira, com filhos, vai ter que trabalhar para viver, para cuidar do seu filho ou dos seus filhos. Ele vai pagar pensão, mas uma pensão é muito pouca para manter uma família, para manter uma casa, uma mãe e filhos. Há muitos gastos. Hoje em dia você paga aí do seu... Quem paga a pensão é 30% do salário mínimo só. O que você vai viver com 30% do salário mínimo? O salário mínimo está de R$1.100. Você vai ver com a mixaria dessa, 300 e poucos reais, não tem como.
Então, aí a mulher vai ter que se virar para cuidar e caçar outro homem. E o homem que é esperto mesmo, ele hoje não vai querer mulher com filho para ele criar. Eu tenho meus 46 anos hoje de idade. Sou casado, tenho 2 filhas, graças a Deus. Mas se acaso Deus levasse a minha esposa hoje e eu fosse casar de novo, eu não queria mulher com filho. Ainda que eu esteja nessa minha idade, mas eu tenho condição de ter filhos ainda. E tenho força e saúde, graças a Deus, para cuidá-los. Você criar um filho seu hoje é difícil. Imagina você criar um filho que não é seu. Muitas vezes a mulher impede de você corrigir o filho. Aí há briga em muitas entre os casais mesmo, casado civilmente, acerca de filhos, o pai corrigiu o filho. Imagina você casar com uma mulher que tem filho e o filho não é seu filho. Então não dá. Para mim é uma besteira, uma pior burrada que uma mulher dá quando ela procura ter filho com um homem que ela não é casado com ele, que ela mora com ele, está vivendo com ele, está amigado com ele. É a pior besteira que existe. Então o sexo, biblicamente, ele só é permitido dentro do casamento. A pessoa casou, pronto, aí ele está livre para praticar o sexo. Agora, aos jovens ou ao casal que toma anticoncepcional, toma e usa preservativo, um aviso de Deus para vocês, fique esperto, tome cuidado. O seu pastor te aceita, o presidente do teu ministério te aceita, as autoridades te aceitam, mas uma coisa é o homem aceitar e outra coisa é Deus. A palavra de Deus já revela claramente que Deus fez o homem imagem e semelhança. Foi o primeiro casal, foi o próprio Deus que os casou, né? Naquele tempo não existia a lei que existe hoje. A lei foi passar a existir de Moisés para cá. Mas, no entanto, naquela época era um casamento feito pelo próprio Deus. Depois de como Deus deu sabedoria ao homem, Deus falou com o homem, criou a lei e depois foi tudo encaixado pela lei. Tem que ser feito um casamento pela lei. Depois, na igreja, comissão de bênção para Deus abençoar aquele casamento, aquele casal, aquela nova família que a partir daquele momento será uma nova família. Portanto, se você homem, se você mulher, se você casal, se você jovem, que recém-casado, estão vivendo no ato sexual, usando preservativos, ou tomando anticoncepcional para evitar filhos, sendo que vocês são casados, até os que não são casados, já está pecado 2 vezes, pecado de estar usando preservativo ou remédio e pecado de estar cometendo o ato sexual. Então, a lei aceita, o homem aceita, o pastor seu pode aceitar, o presidente da sua igreja pode aceitar, mas Deus não, hein? Deus é diferente, tá bom? Que Deus abençoe a todos com esta palavra nesta manhã, que venha servir de edificação para cada um de vocês. Pastor Nilson de Carvalho despedindo de todos vocês na paz do Senhor Jesus.